Olá amigos do ED, sejam todos bem-vindos a mais um programa Você em Destaque, que não é novidade para ninguém, que sempre nossas entrevistas são realizadas aqui nesse paraíso Casa do IP Amarelo. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos ouvindo através das ondas amigas da rádio Miguel Pereira FM 98,7. Muito obrigado, saber que você está aí é bem legal. E para você, claro, que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Olha, eu quero fazer um pedido para você. Isso é muito importante para todos nós, eu tenho certeza que não vai doer nada para você. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, dê o seu curtir e não esqueça, né? Clica no sininho que aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, chegamos ao final da nossa quinta temporada. Hoje, no nosso último programa sobre o tema religiões, estamos recebendo devotos de Krishna. Você conhece o movimento Hare Krishna? Então, vem com a gente! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Que coisa boa! Sejam todos bem-vindos. Agora, hoje exclusivamente são vocês em destaque, não só você em destaque, né? Muito obrigado mais uma vez. Uma honra muito grande recebê-los aqui no nosso programa. E eu gostaria de começar perguntando, né? Porque movimento Hare Krishna é como comumente as pessoas chamam, mas deve haver um nome oficial. Qual seria? O nome oficial do movimento Hare Krishna é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ah, sim, esse é o nome oficial. Oficial. O movimento Hare Krishna é só um nome popular aí que as pessoas se referem, né? É bom saber, né? Pra gente poder conhecer, afinal de contas, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, né? Agora eu queria começar perguntando e, claro, qualquer um de vocês pode responder. Há quanto tempo surgiu e onde? Na realidade ele sempre existiu, né? E esse conhecimento espiritual é um conhecimento que descende. Ele vem dos planos espirituais, ele vem de Deus. E Nesse princípio ele é atemporal. ele é temporal. Sim. Ele é temporal. E num determinado momento no planeta, ele foi compilado. Sim. Ele foi escrito. Porque é dito que
nessa era que nós estamos vivendo, a memória é muito fraca, então nós precisamos da escrita. A escrita talvez não seja uma característica de uma sociedade mais avançada, mas uma sociedade com menos memória, né? Então ele foi escrito assim, mais ou menos 5.000 anos atrás. 5.000 anos. Na Índia. E quem foi que deu origem a essa religião Hare Krishna? Essa tradição que nós representamos através do movimento pertence à tradição Vaishnavismo Gaudiya, que quando se fala em hinduísmo, né, é um termo que foi criado, né, por estrangeiros para designar, para se referir a uma gama muito vasta de tradições. Certo. Então é difícil assim, né, compreender realmente, hinduísmo é o que? Vocês são hinduístas? Sim e não. Né, porque como o Ocidente conhece as culturas orientais, sim, seríamos hinduístas. Mas dentro lá, não. Não. Né? Então a nossa denominação seria isso, Vaishnavismo Gaudiya. E Gaudiya são diferentes linhas que passam o quê? O conhecimento védico. E ele é dividido em muitas áreas e oferece diferentes processos conforme o objetivo, né? Conforme a busca, né? Que cada um tem, como ele falou, a nossa é yoga, é conexão com Deus. Através de quê? De bhakti, que é a devoção. E devoção agloba tudo, engloba tudo. O quê? Ação, karma, conhecimento, né? Que é guiana, cultivo de conhecimento. Inclui atos de caráter ritualístico religioso, sim, porque é uma forma de você expressar, manifestar, né? Ou não, isso é uma escolha individual, enfim, não... né? Pode ser religioso, ou pode ser só filosófico, pode ser só cultural. Então, o termo hinduísmo é ambíguo em si mesmo, né? Mas, de alguma forma, sim, pertenceríamos na visão ocidental ao hinduísmo. Perfeito. Mas eu gostaria de saber, assim, quais são os pilares dela, né? O que ela prega, o que ela ensina, qualquer uma dessas coisas. Ou o que ela prega, ou o que ela ensina, ou o que ela busca, ou o que ela crê. Só para a gente poder entender um pouco mais, porque a nossa cultura ocidental tem muita dificuldade de entender as filosofias orientais e a gente tenta sempre, né, como você falou, quase que rotular, né? Mas essa praticidade é necessária para quem nos assiste, né? E eu gostaria que vocês me falassem, qualquer um de vocês me falasse a respeito disso, dos pilares, vamos chamar assim, usar essa expressão para facilitar. Nós temos, na realidade, 4 pilares. Opa, então vamos lá, então acertamos na música. Que não só nós temos. Que quando vocês conhecerem, vocês vão ver que, na verdade, são os 4 pilares de qualquer religiosidade, Sim. qualquer espiritualidade Isso é bacana. genuína. Então já fiquei mais curioso ainda, por favor, me conta. Mas antes desses pilares, nós tentamos realizar, colocar em prática que nós somos almas espirituais eternas e que estamos aqui passando por uma experiência material que nós entendemos como uma oportunidade que Deus nos dá para podermos resgatar algumas atividades talvez não muito boas em outras vidas. Sim. E para que possamos evoluir e chegarmos a desenvolver um dia o amor puro por Deus perdido. Certo. Então, para chegar a esse ponto, a esse patamar de evolução, nós temos que seguir algumas regras, regulações espirituais Sim. Que colaboram para chegar a esse caminho, a esse fim, né? Exatamente. Na verdade, essas regras nos ajudam a desenvolver virtudes. Virtudes, Né? sim, Não é- sim. não é a regra em essa é a si. expressão Regra em mais... si. Na desenvolver verdade, virtudes. para que a gente os possa 4 chegar a esse- pilares são 4 virtudes que são essenciais. Perfeito, Né? perfeito. Então a gente sempre foca nisso, na virtude, no que precisamos, qual é a qualidade que precisamos desenvolver para a gente realmente conseguir se conectar com Deus. Certo. O que seria uma evolução de vida aqui na Terra, né? Sim, pois não. Então, E esses pilares estão dentro da questão... Os 4 estão dentro da questão virtudes, né? Sim, são 4 virtudes quais que são seriam? essenciais. Tcharam! Eu posso falar um que é o pilar da veracidade. Sim. No que ele consiste. Que a veracidade consiste em não, principalmente, em não praticar nenhum jogo de azar,
que envolva dinheiro. Sim, sim. Aham. Lógico que a veracidade engloba muitas Claro, sim, sim. É só Muitas para coisas. servir de exemplo. coisas. Mas Uhum. o pilar, o principal é não jogar nada, nenhum jogo de azar. Nada de jogo que de envolva- azar. que envolva dinheiro. Perfeito, perfeito. Depois, Você desenvolver um caráter veraz, né, sincero, e evitar então situações que te induzem a enganar e a mentir. Sim. Então, o que sim, que nós sim, temos dentro da nossa cultura que nos induz a isso? Né, jogos, Por exemplo, jogos. Aham. né, que você vai tentar ludibriar uma situação para tirar vantagem dela. Sem dúvida. Aí você não consegue desenvolver a veracidade. Aham. E sem ser veraz, você não consegue ter o caráter, né, para ter uma relação genuína, Certo, certo. desenvolver uma espiritualidade genuína. E qual outro? pureza. Pureza. Fala pureza, não é? Aham. E no que consiste? Pô, eu pergunto no que consiste, a palavra pureza. Pureza é pureza. Não, a gente está falando de uma filosofia que vem de um outro continente, né? E de repente pode ter um choque, né, do que significa pureza para um ocidental, o que significa pureza para uma filosofia oriental, enfim. Então, por isso que a pergunta é para facilitar o entendimento das pessoas. Qual é o conceito de pureza que vocês têm como esse princípio, como esse pilar de virtude? Justamente procurar uma fonte de prazer real, não um prazer temporário, passageiro, efêmero. Efêmero, né? Sobretudo. Limitado, né? O objetivo do yoga o prazer é bem-aventurança, ananda, porque isso é o prazer da alma, da condição natural do ser, não enquanto ser espiritual tendo experiências materiais, né? Como a gente falou, não, nós somos seres espirituais. Então a nossa natureza espiritual ela não é limitada. Sim. Ela é plena. Então, como a gente vai se satisfazer A existência com algo aqui é que está limitada ao corpo, né? Mas Exato. em Então, essência ela não tem limite. a gente não precisa se limitar a isso. Quando a gente adquire a consciência de que a gente não é o corpo, nós somos algo além. Então a gente vai buscar prazer na fonte, né, ilimitada, não mais em fontes limitadas e Passageiro. uma vez que você consegue desenvolver essa pureza, até energeticamente, né? Tem sim, outras tradições sim. e culturas que falam, né? O que envolve energeticamente uma relação sexual. Então, pureza nesse sentido, né? Físico, mas também emocional, psicológico e energético. Né? Porque é uma dimensão que a gente não vê, mas que determina muito a nossa consciência e as nossas ações. Sem dúvida. Então a qualidade de vida que a gente tem depende dos nossos atos. Certo. Né? Então evitar, de novo, pureza, não é não praticar sexo, Sim. mas evitar desperdiçar sua energia ou focar em algo que não é o seu objetivo, é distração pura. Né? Então é dar um sentido maior. Dá um sentido então, maior. Se tornar puro no sentido disso, de procurar fontes. Você quer beber uma água da nascente ou você prefere beber a água do rio contaminado? É uma coisa básica. Sim, sem Então dúvida. a gente quer algo, né, puro, da nascente, o prazer da nascente. Sim, perfeito. E mais outro pilar? Misericórdia. Misericórdia. Sim, e aí eu volto a insistir, como vocês compreendem a misericórdia? A famosa compaixão, Que que envolve uma visão, de novo, né, muito mais ampla. Não é compaixão com o próximo. Né, a gente com não o está seu falando de doutrina, assim, não semelhante. faça isso, não faça aquilo, não faça isso. É alguma coisa que vai muito além, né? É você desenvolver compaixão e misericórdia por toda a forma de vida, por toda a criação. Né? Então, para desenvolver isso, o que a gente faz? Como a gente treina? Né? Se abstendo de ingerir alimentos, né? Como carne, peixes e ovos. Certo. Porque envolve, né? Sempre vai envolver uma violência. Vai Sofrimento. em seres Sofrimento, que são propensos a sentir. Certo. Eles são sencientes como o ser humano. Pois é, veja só a diferença. Quando a gente fala de misericórdia, a gente pensa logo de misericórdia de alguém para alguém, né? Ou de uma entidade espiritual para uma entidade material, né? Mas não com essa força que vocês estão dando, né? De exercer a ponto, né? De não comer certas comidas que vieram resultantes de um sofrimento, de um sacrifício animal, por exemplo. É muito mais amplo. A gente vê hoje, né, que o movimento vegan, que cresceu muito, fala especificismo, que é quando você aplica certos princípios só à sua espécie.
né, e discrimina as demais. Então, né, segundo o nosso o mestre, o próprio conhecimento, né, que a gente tem como base, não existe diferença entre o homem, o cachorro, a árvore, não existe. A diferença é só Sim, sim, sim. eu te falei no começo que esses pilares eles têm muito a ver com a compreensão de que você é um mundo espiritual. Sim, sim, sim. Porque nós entendemos que a diferença de um corpo vivo e um corpo morto é a ausência da alma. Sim, Da mesma maneira, a vida não vem da matéria, a vida vem da alma espiritual. certo. A centelha eterna, divina, né? Que somos nós. E da mesma maneira que um animal está apresentando vida, a vida está na alma. Sim, Depois sim. que a alma sai do corpo do animal, Não, nada resta. tanto do animal. A essência é essa. Então né? essa misericórdia, ela realmente tem que ser muito mais ampla do que simplesmente a compaixão pelo ser humano, pelo próximo. Que tem que ter também, lógico. Com certeza. E tem mais uma? Ou falamos das 4 já? Não, tem mais uma. Então, qual é a Que quarta? hoje é também, assim, sempre foi, mas hoje eu vejo que é, assim, essencial, que é a austeridade. E como nós desenvolvemos a austeridade, né? Não usando nenhum tipo de droga, bebida, né? Substâncias que possam Causar mexer dano. com a Alterar, nossa consciência, alterar. alterar a consciência, né? E é até interessante que quando esse processo, esse conhecimento veio para o Ocidente, a contracultura, toda esse, né, buscava justamente em certas substâncias essa transcendência. E existiam muitos seguidores desse processo. Até hoje existem, né, ainda tradições que usam de alguma forma. Mas se entende que não é necessário. Né? Você já é pleno de conhecimento. Nós Não já precisa usar somos nenhum eternos. artifício para Não poder precisa, chegar. né? E usá-los, né, pode dar a impressão que está te ajudando, mas na verdade distorce de alguma forma. Pode, né, distorcer de alguma forma o seu processo, o seu objetivo. E isso se aplica não só, né, a você ser austero é você aceitar voluntariamente, né, se abster de coisas que são desfavoráveis. Você tem um objetivo, você quer chegar no resultado. Você sabe que tem coisas que você faz que vão te ajudar e tem coisas que você vai fazer que vão te prejudicar ou que não vão deixar você atingir o que você quer. Então a austeridade se aplica, né, não só a drogas em si, mas né, você ser uma pessoa austera é você aceitar sim, né, voluntariamente um grau de dificuldade, de sacrifício em prol de um objetivo maior. Certo. Sem precisar apelar a artifícios, ou seja ele qual for. Exatamente. Certo. Agora, me diz uma coisa, exatamente por causa desse choque cultural, né, do Oriente para o Ocidente, da Índia para o Brasil, pelos trajes, né, e tudo mais, vocês já sofreram aqui, já experimentaram ou tomaram conhecimento de algum devoto, né, que chegou a sofrer um tipo de discriminação, intolerância, né? Estamos falando agora do campo da intolerância, né, religiosa, ainda que seja um discurso de ódio, só porque vocês optaram, né, por ser Hare Krishna? Já? Aqui na nossa região, não, né? Olha, aqui na nossa região, O pessoal aqui é mais tranquilo? eu não Nós tenho chegamos aqui em conhecimento 2010, Ah, tá. né, num momento já que, né, de muito mais em que a discussão sobre intolerância Já super, estava né? já. Eu pessoalmente, desde que iniciei esse processo, né, na minha cidade natal, eu nunca sofri alguma ação que me constrangesse ou me impedisse ou que me discriminasse nesse sentido, né? Mas só assim o que eu percebi sim um preconceito, né, diante dos hábitos, diante, né, de atividades, mas que sempre foram remediados com o quê? Com a informação, né? Certo. Explicando o porquê, o sentido. Eu pessoalmente não vi, mas porque atualmente, né, não é tão comum e porque existe muito mais informação circulando, Sim, sim. né? As pessoas Isso estão naturalmente mais vai abertas. minimizando um pouquinho Minimizou, esse efeito. mas eu acredito que Mas já aconteceu no assim? início- na Não, nossa região, não, não. aqui não.
Mas assim, no início, como a gente falou, Sim, no sim. estabelecimento, sim, né? Os devotos. Bom, a informação faz a diferença, né? As pessoas podem, porque é uma coisa tão prática, tão simples, né? Eu não preciso adotar a sua filosofia, não preciso sequer gostar dela, mas eu posso respeitar. Né? Com certeza. E quando a gente sabe, quando a gente conhece, e daí a importância dessa nossa conversa, né? Levar conhecimento e informação, para as pessoas poderem, não, interessante, mas não quero para mim. Ou então até, poxa, eu queria algo assim para mim. Não, mas não precisa entrar no campo do, eu não quero isso, sabe? Pô, simplesmente conversar, expor, né, ideias, opiniões, conhecimento, ser uma troca tão rica, né? E isso eu acho que deve realmente ir muito além dos limites, sejam territoriais, sejam culturais, seja lá o que for, né? E por isso é que a gente pergunta, porque às vezes por optar, né, por uma religião, por uma filosofia, as pessoas estão sofrendo, né? A gente teve alguns anos atrás uma menina que foi apedrejada porque estava usando umas vestes, né, da sua religião, em Nova Iguaçu, né? Então você imagina como isso realmente precisa ser trabalhado e combatido. Mas vamos lá, qualquer um de vocês pode me dizer agora, o que eu queria saber é o que em essência vocês pretendem sempre que se reúnem, sempre que têm oportunidade de falar para alguém. Qual é a mensagem que vocês pretendem passar para a humanidade? Eu sei que assim, não é tão simples. Não é Eu estou tão muito simples simplista nas minhas perguntas. Mas vamos lá. eu acho que a mensagem principal É bem simples. É bem simples? Ah, então pô, pelo menos acertei uma. Vamos lá. é entender que você é uma centelha divina, você faz parte de Deus, a fonte divina, né? O Criador de todas as coisas, de todos nós também, e que nós somos almas espirituais eternas, Certo. iguais a Deus em qualidade. Assim como a gota do oceano tem as mesmas qualidades do oceano, nós também temos, mas só em qualidade, não em quantidade. Nós somos infinitesimais e Deus é infinito. Né? Entendermos que, por conta disso, nós também somos divinos. Desculpa interromper, uma vez até uma pessoa veio falar de Deus para mim, eu falei assim, olha, mas nós somos deuses, né? E ela falou assim, não, claro que não, nós somos filhos de Deus. Eu falei assim, gente, olha só, se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus não pode ser outra coisa, senão deusinho. E a pessoa ficou assim, não pode, eu achei até uma certa incoerência. E exatamente o que eu tentei de alguma forma, não muito delicada, passar, é o que você está falando e mostrando realmente que em essência, Em essência, nós somos iguais a Deus. se vimos de lá, não podemos ser diferentes. Não, mas não em quantidade. Porque É como se Deus é o energético, Exatamente. é a fonte da energia, e nós somos a energia que emana dele, né? Mas a fonte é ele. Sim, eu não sim. tenho como me auto-emanar, criar Sim, vida, sim, né? não. Mas eu tenho vida em mim, né? E, então existe essa conexão, Certo. né? Por exemplo, ele é onisciente. Nós não somos. Nós temos ciência, nós temos conhecimento do nosso Sim. corpo, do nosso... Nisso não há igualdade, né? Não Mas há a igualdade. essência sim. Mas em essência, sim. Então, por conta disso, nós entendemos que nós estamos vivendo como peixe fora d'água. Esse aqui não é o nosso lugar. Nós aqui, como nós já Essa falamos, casa nossa aqui é estranha, né? Estranha. Não é muito nossa amiga, Desconfortável. desconfortável, né? Então, o nosso objetivo, não só voltar para o reino de Deus, mas mais do que isso, é desenvolver o amor puro por Deus que nós temos como filhos. E perdemos por algum motivo, se for discutir aqui, nós vamos passar aqui, Imagina. mas por algum motivo nós perdemos. Então a nossa meta é desenvolver esse amor puro. Sim. E os nossos encontros, né, são realizados justamente para tentar passar isso para as pessoas. Perfeito. Independente de elas se tornarem Hare Krishna ou não. Sim, claro. Mas essa Sem é uma essa verdade pretensão. universal. É uma verdade. Resumindo, os nossos encontros são realizados justamente para isso, para passar essa verdade universal de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Certo. E que somos almas espirituais eternas, divinas. Não
não em quantidade, mas em qualidade, Certo. não é verdade? E você falou em encontros. Como acontecem os encontros de vocês? Como, onde, quem pode participar? Vamos lá. A gente iniciou, né, como um centro de yoga. Ah, sim. Então, os encontros tinham como objetivo apresentar justamente, né, a filosofia e a prática do yoga para qualquer pessoa que quisesse, né, Sim. acrescentar isso, né, na sua vida. Homem, mulher, jovem, adulto, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, idoso, cristão, católico, budista, umbandista, qualquer pessoa, né? Pode, porque o yoga é isso, é a conexão com Deus. Certo. Então a gente se encontra para praticar isso. Tudo que a gente prepara numa refeição, a gente faz num estado de meditação, de yoga, né? Para se conectar com Deus, a gente reconhece que Ele nos dá tudo para o nosso sustento e a gente devolve aquilo para Ele no ato de gratidão. Oferece a Ele primeiro. Então a gente cozinha, né? Uma peculiaridade, a gente não prova alimento. Ah, não? Porque o sentido supremo é quem primeiro vai desfrutar. Deus em primeiro lugar. Certo, E a gente quando tá, mas como você consegue? Nossa, é muito saboroso. Às vezes a gente ensina uma receita, pensando, nossa, não ficou igual ao seu. Você não meditou direito. Porque é isso, né? Essa segurança que a gente desenvolve. Claro, é importante você conhecer os temperos, Claro, né? claro. Mas é um outro tipo de consciência que você coloca naquele momento. Né? E que naturalmente a gente chama a parte mística, né? Neva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata Tat Prasarat Paran Shantin Stanan Prapsyasi Shashwatam Iti Te Gyanam Mayatam Guyat Guhuyaptaran Maya Vimrishyat Tat Asheshena Yate Chati Tatat Kuru Sarva Guhyataman Bhuya Shrunu Me Paraman Vacha Istosi Medridan Iti Tato Vakshami Te Hitam Manmana Bhava Mada Bhakto Madhyadi Man Namaskuru Manevasyasi Satyante Pratyagne Priyosine Sarva Dharman Paritaja Manekan Sharanan Vraja Ahantwan Sarva Papabhyo Mokshayasmi Machutaha. É uma tradução. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Ó descendente de Bharata, rende-te completamente a Ele. Por sua graça obterás paz transcendental e a morada suprema e eterna. Expliquei-te assim um conhecimento ainda mais confidencial. Delibera sobre isto detidamente e então faz o que desejares fazer. Porque és meu queridíssimo amigo, estou falando para ti minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouve enquanto falo isto, pois é para o teu benefício. Pensa sempre em mim e torna-te meu devoto. Adora-me e oferece-me tuas homenagens. Assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isto, porque és meu amigo muito querido. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. Então o Bhagavad Gita, acho que, né, esse é o último capítulo dele, é um trecho do último capítulo, né? Então Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, está concluindo, né, a instrução que ele desenvolveu durante todo esse diálogo. E é muito interessante como ele coloca, né? Como ele se coloca, né? Deus não é aquele ser superior, né? Que está lá, né? Julgando ou fiscalizando. Não, Deus é o meu amigo querido.
né? Amigo de toda a entidade viva, toda a entidade viva. Ele está situado no coração de todos, né? E ele faz esse apelo a Arjuna, né? Que ali se coloca numa situação de aprendiz, de discípulo, mas ele se coloca como um amigo querido. Porque tu és meu amigo querido, eu estou falando. Mas pensa, você ouve com atenção e delibera. Eu não estou te impondo nada. Você pensa, delibera e decide o que você deseja fazer. Então eu acho assim, incrível, né? Como Krishna, sendo Deus, que a gente conhece Deus como, ele é o Criador, ele é o controlador supremo. Supremo, exatamente. Se colocar na condição de amigo. Mas ele não te impõe nada, ele não se impõe na vida da gente. Ele está disponível, ele está acessível a qualquer pessoa. Por isso, né, que a humanidade tem essa variedade de religiões. E como ele conclui, abandona todo tipo de religião. O objetivo é te render a mim. Não quer torna-te religioso, não é isso. Mas no momento em que tu realmente estiver me reconhecendo como teu querido amigo, né, você não vai precisar de mais nada, né, você atingiu o seu objetivo. Então o yoga é interessante porque ele é um processo, né, ele é o processo, né, o meio que você vai buscar um objetivo, mas ele já é o objetivo em si. Porque quando você está praticando yoga, você já está no que você busca. Por isso que a prática ela é ininterrupta. Não é que você vai ter um horário, eu vou para minha aula de yoga, é uma hora que você senta, pratica, faz posições, respira, medita, se sente pleno, aí você sai. Não, o seu yoga continua. Né? Por isso que na hora de se alimentar, você acorda, você medita, porque você respira, você sente a energia vital, né? Você desperta a sua consciência, mais um dia, obrigada, Senhor, né? Eu quero te servir novamente, né? E por que eu quero te servir? Porque eu te amo, né? A gente é uma busca de uma relação íntima, né? Verdadeira, amorosa, né? Relacionamento com Deus, né? O que a consciência de Krishna traz é isso, é uma relação genuína e amorosa, né? Assim, com Deus de uma forma espontânea, né? De uma forma natural. Ah, mas então por que tem regras? Porque a gente, né, como a gente falou, a gente tá confuso. Exato. Se a gente tivesse com a nossa consciência plena, como ele A fala, regra é para nortear, não é para atrapalhar, né? Às vezes você sabe o que você tem que fazer para atingir tal objetivo, mas vai começar a fazer, não começa as dificuldades. Exatamente. Então, você tem um processo, né, que você vai avançando. Não é nenhuma questão da gente evoluir, né, se a gente já é pleno como alma, mas na condição que a gente está, né, dentro, como ele fala, de uma máquina feita de energia material. A energia material é limitada por si. A dualidade está aí, né, que a alma, ela é ilimitada. Sat Ananda, Sat, ela é eterna. Titi, plena de conhecimento, e Ananda, plena de bem-aventurança. E a bem-aventurança é o prazer de verdade. A alma é assim. Em contrapartida, ela está numa máquina que é totalmente limitada, né? Sujeita a nascimento, velhice, doença e morte. Um ciclo, né? Que uma tradição chama samsara. É inevitável. Todo elemento material vai passar, vai se desenvolver. Alguns, como os humanos e outras espécies, produzem subprodutos, mas vão, né? Entram em degradação e não tem como fugir dessa... A alma não termina. O que a alma faz é como a gente troca de roupa. A alma vai migrar de um corpo para o outro até que, pronto, bastou minha experiência aqui, estou satisfeito. Então é como se fôssemos exploradores, né, nesse universo. E quando você vai mergulhar, você precisa vestir uma vestimenta adequada para aquela atmosfera, para aquele ambiente. Né? No universo material a gente veste um corpo, né, aceita um corpo e acaba tendo essas experiências. Então o objetivo de yoga, o objetivo do Bhagavad Gita é nos lembrar, ok, né, essa é a condição que você está vivendo, mas não é a sua condição essencial. Você é muito além, você está no corpo, você não é o corpo. É uma condição, não é uma posição. Uma condição passageira, temporária. Né? Então vamos cultivar o que é eterno, porque independente do que acontecer com você aí, né, você não vai se abalar, porque a alma não pode ser ferida, cortada, molhada, né? Ela não sofre de nenhuma forma. Então não se aflija.
Por isso que a gente vê, né, que as pessoas que estão conscientes de Deus, elas conseguem enfrentar, né, dificuldades, né, doença, a própria morte, de uma forma muito tranquila. Muito tranquilo, né? Que é bem diferente de quem não tem esse conhecimento. Porque não é o que nos define. Exatamente. Perfeito. Bom, então eu falei com os devotos de Krishna aqui no programa Você em Destaque. Foi um prazer imenso conversar com vocês a respeito. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí, você está gostando da 5ª temporada do Você em Destaque? Se estiver gostando, então inscreva-se no nosso canal, dê o seu curtir, faça o seu comentário e não esqueça de clicar aqui, ó, no sininho, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui.